Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, bom dia a todos, bom domingo a todos, reverência a todos. Queria agradecer, meu nome é Harinat Das. Queria agradecer o convite feito pelo Prabhupada Vyomadas, que coordena esse projeto de leituras das escrituras diárias ao vivo aqui no Facebook. Depois são lançadas essas aulas lá no YouTube, na página do Rio Bhakti Center. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no Rio Bhakti Center no YouTube, que as aulas ficam todas lá gravadas nas playlists. Então, vamos lá, vamos começar aqui invocando toda a auspiciosidade de Chaitanya Mahaprabhu, que hoje é a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Então, bom dia a todos. Bom dia, Barcos, Hanuma, reverências. Grande Marcelo Magalhães, Haribol, reverência. Então, estamos aqui no Chaitanya Charitamrita, na primeira parte do Chaitanya Charitamrita, no Adi Lila, parte inicial. Nós estamos no capítulo 7, verso 132, no capítulo intitulado Chaitanya Mahaprabhu sobre 5 aspectos. Estamos aqui descrevendo quando Chaitanya Mahaprabhu ele entra na assembleia dos sannyasis mayavadis, e ali ele é convidado por Keshava Bharati, se eu não me engano, Keshava Bharati, que convida Chaitanya Mahaprabhu no meio da assembleia. Ali Chaitanya Mahaprabhu começa a explanar sobre vários assuntos referentes à verdadeira natureza do Vedanta Sutra, do que é o Brahman, do que é a visão equivocada dos Mayavadis, fala sobre Shankaracharya. Então, aqui nós estamos justamente no meio desta conversa. Mahaprabhu expôs aqui toda a verdade para os sannyasis mayavadis. Então, antes de começar aqui, propriamente dito, gostaria de prestar minhas reverências, meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisinoda Govinda Goswami Maharaj, e a todos os meus mestres espirituais, instrutores, Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada e Srila Bhakti Rakshasha Dev Goswami Maharaj. Om Agyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurvelitam Janam Tasmai Shri Gurave Namaha. Peço reverência a todos os Vaishnavas,
Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaeva patita pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá, estamos no verso 132. Vamos ler aqui. Swataha Pramana Veda Pramana Shiromani Lakshana Karile Swataha Pramananata Harinani. Pramanata Hani. Isso. Vamos aqui direto à tradução do verso. Os textos védicos. As literaturas védicas autoevidentes são as mais alta evidência de todas. Isso é Chaitanya Mahaprabhu falando. Mas se essas literaturas forem interpretadas, sua natureza autoevidente se perde. Vamos aqui ao primeiro comentário de Abhaicharan Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada aqui. Citamos a evidência védica para apoiar nossas afirmações. Mas, se interpretarmos segundo o nosso próprio julgamento, a autoridade da literatura védica torna-se imperfeita ou inútil. Em outras palavras, interpretando a versão védica, minimizamos o valor da evidência védica. Quando alguém cita a literatura védica, subtende-se que as citações sejam autorizadas. Como pode alguém querer impor seu controle sobre a autoridade? Esse é um caso de princípios obsta. Então, claro, né? Se você for um manipulador, né, na verdade, né, você vai sutilmente, né, interpretar a literatura védica, né? Tem alguns que nem sutilmente, né, na cara dura mesmo. Não só a literatura védica, isso pode ser expandido para toda os textos sagrados, né, de qualquer religião, né? Isso é muito comum, né? A pessoa, principalmente hoje em dia, muitas religiões não têm o sistema para amparar, o sistema de mestre-discípulo é interrompido, assim, então fica um Deus dará, né? Cada um interpreta de sua própria cabeça, às vezes até com boa vontade, né? Mas comete equívocos, e outros por pura maldade mesmo, ou interesse separado, né? Começa a manipular as traduções, as interpretações das escrituras, né? Então fica assim uma bagunça total, né? Já não se sabe qual o significado original, né? Se perde completamente, né? Então, e se perde, e as pessoas que seguem isso ficam perdidas também, né? Então, realmente é muito confuso, né? Então, obviamente, né, se você interpreta, né, a coisa, a interpretação é a interpretação pessoal, né? Mas se simplesmente você repete, né, o que você ouviu, né, da sucessão discipular do seu mestre espiritual, simplesmente você repassa essa informação como ela é, né? Como o próprio Para gostar de dizer, né? Como ela é. Então não se perde, né, a coisa, né? A interpretação, né, sempre vai ter a coisa pessoal, né? O aspecto pessoal, né, do que você pensa sobre aquilo, né? E não do que é a verdade realmente. Isso é muito difícil, né? Difícil você manter. Geralmente a gente quer interpretar, né? Poxa, você lê aqui até o significado do Prabhupada, você interpretar até o significado do Prabhupada, né? Não, você tem que, como ele é, né? Não tem que colocar a sua opinião, né, pessoal, né? A sua opinião pessoal é a sua mente, né? Se você interpretar que o que o Prabhupada está dizendo, realmente isso é comum também, né? Incrível, né? As pessoas interpretam até o que o Prabhupada quis dizer. Não, o Prabhupada quis dizer isso, é o outro. Não, o Prabhupada quis dizer outra coisa. Você está interpretando, mas todo mundo está interpretando, né? Então, como você repetir o significado como ele é, né?
É muito difícil isso, né? Isso é um exercício diário, né? Isso é com muita humildade, oração, rendição, você consegue afastar o seu ego, né? Tudo está baseado no ego, né? Você tem que afastar o teu ego, né? E repetir como um papagaio, né? Que exatamente a sucessão discipular colocou, né? Senão vai vir uma bagunça total, né? Vamos aqui para o próximo verso. Verso 133. Rei Mata Pratisutre Sahajarta Chadiya Gaunarta Vyakyakare Kalpanakariya. Tradução: para provar sua filosofia, os membros da escola Mayavada abandonaram o significado real e facilmente compreendido da literatura védica e introduziram significados indiretos baseados em seus poderes imaginativos. Reverências, Otávio Daniel Haribo. Desculpe aqui se eu não souber o nome espiritual. Ok, Haribo. Então, esse verso aqui só conclui mais ainda o significado. Então, comentários da Prabhupada. Infelizmente, a interpretação Shastri Shankarista atingiu quase o mundo inteiro. Portanto, há uma grande necessidade de apresentar o significado natural, original e facilmente compreensível da literatura védica. Portanto, começamos nossa missão apresentando o Bhagavad Gita como ele é e propondo-nos apresentar toda a literatura védica em termos do sentido direto de suas palavras. Então, é um grande desafio de Prabhupada, né, de colocar o significado literal das escrituras, né, e o significado segundo a tradição Vaishnava, Gaudiya Vaishnava. Né? Isso é um grande desafio, né? Isso que o Srila Prabhupada sempre colocou assim, o texto original, né? Colocou ali a tradução palavra por palavra, né? Para que não restasse dúvida, não está manipulando a verdade. Você vai lá e lê, né? Ó, aqui realmente, aqui, ó, a tradução da palavra é essa, né? Então não está ali como você pega aí escrituras, né? Ou até traduções do Bhagavad Gita que simplesmente a pessoa traduziu ali, você não sabe, né? Você não sabe. As primeiras traduções que haviam no Brasil, né? Do Holden, né? Eles simplesmente tinham a tradução ali do verso, a tradução literal, mas você não sabia ali o verso em sânscrito, a tradução da palavra, né? Você não sabia coisa, né? Por trás, né? Simplesmente você pegava ali a tradução do autor, né? Como o Chaitanya Mahaprabhu fala aqui, né? Seus poderes imaginativos, né? Significados indiretos. Então, você simplesmente fica totalmente à mercê do autor, né? Você tem que aceitar aquilo ali que o autor falou, né? Mas Prabhupada fez questão de colocar, se não me engano, as primeiras traduções do Bhagavad Gita, né, nos Estados Unidos não tinham, né? Então Prabhupada ficou muito frustrado, né? O sânscrito, a coisa, a transliteração latina, românica e a tradução das palavras. Então Prabhupada sempre fez muita questão, né? Sempre bateu pé nisso para que isso ficasse ali, né? Fosse uma coisa acadêmica, né? Ele sempre gostou de dizer isso, não, coisa que tem que ser aceita até nas universidades, né? Que aqui tem uma coisa séria, né? Foi feita uma tradução séria. Então, vamos para o próximo verso. Hoje vamos ler até o verso 140, né? Tem alguns aqui que não tem significado. Verso 134. Eimate Pratisutre Karena Dushana Shuni Chamatkara Haila Sanyasira Gana. Então, tradução literal. Quando Chaitanya Mahaprabhu mostrou para cada sutra os defeitos nas explicações de Shankaracharya, todos os sannyasis mayavadis reunidos ficaram maravilhados. Isso aqui não tem nenhum significado, vamos para o próximo.
Verso 135. Sakala Sanyasi Kahe Shunaharshi Prada Tumiyei Kandile Artai Nahe Vivada. Tradução: todos os sannyasis mayavadis disseram: Sua Santidade, por favor, saiba por nós que não temos nenhuma discordância com sua refutação desses significados, pois você deu uma compreensão clara dos sutras. Aqui também não tem nenhum significado. Vamos para o próximo. Verso 136. Acharya Kalpita Artha Ihasabejani Sampradaya no Rode Tabu Tahamani. Tradução: sabemos que toda essa confusão de palavras surge da imaginação de Shankaracharya. E, no entanto, como percebemos a sua seita, nós a aceitamos. Como pertencemos à sua seita, nós a aceitamos, embora ela não nos satisfaça. Que não tem nenhum significado. Vamos para o próximo. Verso 137. Mukyarta Vyakyakara Deki Tomarabala Mukyarten Lakala Prabhu Sutra Sakala. Tradução: agora vejamos, continuaram os sannyasis mayavadis, quão bem você pode descrever os sutras em termos de seu significado direto. Ouvindo isso, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu começou sua explicação direta do Vedanta Sutra. Então, aqui os sannyasis elogiam o Chaitanya Mahaprabhu, né? Eles veem que existem algumas lacunas na filosofia de Shankaracharya, como foi apresentado por Chaitanya Mahaprabhu, algumas manipulações que Shankaracharya fez de alguns versos do Vedanta Sutra. Então, eles ficam maravilhados. Na verdade, Chaitanya Mahaprabhu apresentou algo que era muito autoevidente, né? Então, eles não queriam enxergar, estava na cara deles, né? Chaitanya Mahaprabhu veio e mostrou isso, né? Com toda humildade, né? Chegou ali pegando sua vara, dando na cabeça de cada um, né? Então, mas ele foi ali convidado, com toda humildade, ele apresentou, né, a visão correta da verdade. E os sannyasis mayavadis pediram para Chaitanya Mahaprabhu continuar sua explanação sobre o Vedanta Sutra. Vamos para o próximo verso, verso 138. Mukyarta Vyakyakara Deki Tomarabala. Opa, peraí. Não é esse verso, não. Tem errado aqui. O verso é Brihadi Vastu Brahmakahi Shri Bhagavam Shadividashraya Purna Paratatva Dharma. Tradução: Brahman, que é maior que o maior, é a suprema personalidade de Deus. Ele é pleno em 6 opulências e, portanto, ele é o reservatório da verdade suprema e do conhecimento absoluto. Significados de Srila Prabhupada. No Śrīmad Bhagavatam se diz que a verdade absoluta é compreendida em 3 fases de percepção: o Brahman impessoal, o Paramatma localizado e, enfim, a suprema personalidade de Deus. O Brahman impessoal e o Paramatma localizado são expansões da potência da suprema personalidade de Deus, que é plena de 6 opulências, a saber, riqueza, fama, força, beleza, conhecimento e renúncia. Já que possui suas 6 opulências, a suprema personalidade de Deus é a verdade última em conhecimento absoluto. Então, como já foi colocado aqui nos versos anteriores, né, por Srila Prabhupada, o problema não é nenhum problema você, né, se dedicar à compreensão do Brahman pessoal,
esse aspecto, né, impessoal da verdade absoluta. Não tem nenhum problema nisso, né? O problema é que a filosofia Mayavada, né, eles negam esses outros dois aspectos. O aspecto até para Mahatma, eles até que consideram assim, né? Mas eles negam totalmente a compreensão da verdade última, que é a verdade sobre a suprema personalidade de Deus, o aspecto pessoal da verdade absoluta. Eles dizem que quando Krishna vem, né, ele é só ele diz a personificação do Brahman, mas só existe neste mundo, né? Não existe um reino celeste, não existe um reino espiritual, melhor dizendo, né? Não existe o reino espiritual de Vaikunta, né? O mundo transcendental. Eles dizem que a verdade última, além deste mundo material, é o Brahman pessoal. Não existe Vaikunta, não existe mundo espiritual, planetas espirituais. Fora deste mundo, só existe Brahman, ou melhor, né? Segundo filosofia do Mayavada, na verdade, só existe o Brahman. Esse mundo material é uma falsidade. Esse mundo material é falso. Na verdade, só o Brahman é a verdade absoluta. Não existe nenhuma verdade além de Brahman. Então, nós da filosofia seguimos Chaitanya Mahaprabhu, os Gaudiya Vaishnavas, aceitamos os três aspectos da verdade absoluta que eles todos são verdadeiros, né? Todos são verdadeiros. Mas aqui Chaitanya Mahaprabhu diz, né? Brahman, que é maior que o maior, é a própria suprema personalidade de Deus, né? Ele é pleno de seis opulências, portanto, ele é o reservatório da verdade suprema e do conhecimento absoluto. Então, não negamos a existência do Brahman, mas o Brahman, ele é o próprio, como Chaitanya Prabhu diz, como a escola Vaishnava diz, é a refulgência da suprema personalidade de Deus. Continuando aqui, verso 139. Swarupa Shivari Tanranahi Mayaganda Sakala Vedira Raya Bhagavam Se Sambanda. Tradução: em sua forma original, a suprema personalidade de Deus é plena de opulências transcendentais, que são livres da contaminação do mundo material. Deve ser entendido que em toda a literatura védica, a suprema personalidade de Deus é o objetivo final. Então, como Shri Krishna diz no Bhagavad Gita, né? O objetivo do Vedanta, o objetivo dos Vedas é compreender a mim. Né? O objetivo final de toda a literatura védica, de cada verso da literatura védica, é conhecer a mim. Mas quem é esse conhecer a mim, né? Para Shankaracharya, quando o Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Esse conhecer a mim, Krishna é o Brahman. Ele diz isso, né? Aham Brahman, né? Krishna diz isso, né? Sou o Brahman. Mas para os Gaudiya Vaishnavas, para a versão, né, verdadeira da literatura, né? O próprio Chaitanya Mahaprabhu, né, que não é diferente do Senhor Krishna, diz isso. Aqui, está dizendo isso aqui. Aqui, está dizendo aqui. Né? Então, em sua forma original, a suprema personalidade de Deus é plena de opulências transcendentais. Então, deve ser entendido. Ele mesmo está dizendo. O próprio Krishna está dizendo aqui na nossa frente. Deve ser entendido que em toda a literatura védica, a suprema personalidade de Deus é o objetivo final. Então, não há dúvida quanto a isto. Né? Então, esse verso aqui não tem nenhum significado. Vamos para o próximo, que é o último verso que vamos ler hoje. Tanre nirvishesha kahichik Tanre nirvishesha kahichit chakchitamnani nanmani arda swarupa nanalide purnatahayahani. Tradução:
quando falamos do Supremo como impessoal, negamos suas potências espirituais. Logicamente, se você aceita metade da verdade, não pode entender o todo. Então, obviamente, né, como o Brahman, né, vai ser dito aqui, o Brahman ele não tem qualidades, né? Esse nirguna, né, sem atributos, né, difere da Suprema Personalidade de Deus original, né, Swayam Bhagavan, né? Então, não adianta, se você conhece, você sabe meia verdade, na verdade você não sabe a verdade, né? Então vamos aqui aos significados dados por Abhay Chararavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Vamos lá. Nos Upanishads se diz Om Purna é o nome do... foi iniciado, né, recentemente. Bhaktaod aqui, que reside conosco aqui, né, no templo do Rio Bhakti Center, da ISKCON Rio de Janeiro. Grande Vaishnava. Om Purnam Ada Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashyate. Este verso que é mencionado no Upanishad Brihad Aranyakanya Upanishad em outros Upanishads indica que a Suprema Personalidade de Deus tem 6 opulências em plenitude. Sua posição é singular, pois ele possui todas as riquezas, forças, influência, beleza, conhecimento e renúncia. Brahman significa o maior, mas a Suprema Personalidade de Deus é maior que o maior. Assim como o globo solar é maior que o brilho solar, que é onipenetrante no universo. Embora o brilho solar, que se espalha por todos os universos, pareça muito grande aos menos informados, maior que o brilho solar é o próprio Sol, e maior que o Sol é o Deus do Sol. Analogamente, o Brahman impessoal não é maior, embora pareça sê-lo. O Brahman impessoal é apenas a refulgência do corpo da Suprema Personalidade de Deus, mas a forma transcendental do Senhor é maior não só que o Brahman impessoal, mas também que o Paramatma localizado. Portanto, sempre que se usa a palavra Brahman na literatura védica, subtende-se que ela se refere à Suprema Personalidade de Deus. Então, por equívoco, né, por uma ilusão, nós podemos pensar, quem já assistiu um eclipse solar, né, vemos que quando a Lua passa na frente do Sol, ela encobre certinho, né, o Sol. Então, nós vemos aqui, nós vemos na nossa frente aqui, nós vemos assim, nossa, a Lua é do tamanho do Sol, né? Quanto a isso, não há dúvida, né? Nós não temos como negar isso a princípio, né? Nossa, a Lua, ela cobre perfeitamente o Sol, sem um milímetro a mais ou a menos. Então, pela dedução lógica, né, nós entendemos que a Lua é do tamanho do Sol, mas é uma ilusão de ótica, né? A Lua está mais próxima de nós, né? E ela é bem menor que o Sol, né? Não sei quantas milhares e milhares de vezes menor que o Sol, né? O Sol é muito, muito maior. Então, por equívoco, podemos pensar também que na literatura védica o Brahman é descrito como o todo, ele é tudo. O Brahman é tudo, ele é o todo penetrante, ele é tudo. Ele é maior dos maiores, né? Então, como podemos pensar que existe algo maior do que ele, né? Então, podemos pensar que a Lua é o tamanho do Sol. Mas o Sol, a pessoa do Sol, é muito, muito maior do que o Sol, muito maior do que a Terra, né? Quando nos aprofundamos no conhecimento da verdade, a verdade se torna autoevidente e vemos que estávamos interpretando, né, simplesmente iludidos com uma interpretação superficial das escrituras, né? Então,
quando se lê a literatura védica superficialmente, né, e aceita-se esse significado superficial, né, quando nos aprofundamos, né, com o conhecimento verdadeiro dado pelo mestre espiritual, somos sujeitos a interpretar, como foi dito anteriormente, interpretar a literatura védica, né, e não aceitarmos a conclusão a própria conclusão da suprema personalidade de Deus, né? E cometemos esse equívoco de achar que o Brahman é maior do que a suprema personalidade de Deus. Continuando, no Bhagavad Gita, o Senhor também é chamado de Parabrahman. Os Mayavadis e outros às vezes interpretam mal o Brahman, porque toda entidade viva também é Brahman. Portanto, Krishna chama-se Parabrahman, o Brahman Supremo. Na literatura védica, sempre que se usa as palavras Brahman ou Parabrahman, subtende-se que se referem à suprema personalidade de Deus, Krishna. Esse é o significado verdadeiro dessas duas palavras. Uma vez que toda a literatura védica trata do tema Brahman, Krishna é, portanto, a meta última da compreensão védica. O Brahma Jyoti impessoal apoia-se na forma pessoal do Senhor. Portanto, embora a refulgência impessoal, o Brahma Jyoti, seja a primeira percepção, deve-se transpô-lo, como se menciona nos Upanishads, para encontrar a pessoa suprema. Assim se alcança a percepção do conhecimento. Assim se alcança a perfeição do conhecimento. O Bhagavad Gita 7.19 também confirma isso. Bahunam Jamanante Gyanavam Prapadyate. A busca da verdade absoluta por meio do conhecimento especulativo acaba quando se chega a compreender Krishna e render-se a ele. Esse é o verdadeiro ponto do conhecimento perfeito. Então, se nos prendemos ao aspecto superficial, né, não conseguimos alcançar o conhecimento verdadeiro. É como Rumi, né, o grande Rumi, o surf, né, ele tem uma frase assim, né, ele fala assim que certa vez, frase não, uma história, né, certa vez disseram para uma pessoa, né, neste oceano, na vastidão do oceano existe uma pérola, existe uma joia magnífica que fica dentro do oceano. Então o homem foi e chegou na beira do oceano, na beira do mar, e quando observou o oceano, viu aquele aspecto, né, todo, né, como se fosse algo impessoal, né, só existe água, né. Ele olhou aquilo tudo, a vastidão do oceano, e falou: mas aqui é tudo igual, né? Aquele homem, com certeza, esse homem que afirmou para mim que dentro deste oceano existe uma joia aqui dentro, né? Existe toda uma vida aqui dentro, existe uma joia. É um mentiroso. Essa pessoa é um grande mentiroso, né? Na verdade, só existe água, né? Como que vai existir uma joia aqui dentro? E como vai ser? Nós aqui analisamos, né? Como é que vai existir a gente observa o oceano, né? A vastidão do oceano parece um aspecto todo impessoal, né? Que não existe vida ali dentro, não existe pessoa, não existe personalidade ali dentro, existe toda uma vida ali dentro, né? Uma vida pessoal, né? De vários seres marinhos, né? Vários seres aquáticos, né? Existem seres enormes, né? A baleia, e seres minúsculos, como os plânctons, né? Então, como observar superficialmente o oceano? Deve-se se aprofundar, né? Deve-se literalmente mergulhar no oceano do conhecimento, né? E não ficar só no aspecto superficial, né? Da superfície do oceano. Então, se você ficar ali e ficar satisfeito com aquilo, tudo bem, né? Você ficar satisfeito com a superfície, né? Olha como o oceano, né? A vastidão do oceano é tão bela, né? Tão bela. Mas você nunca vai saber que ali existe até uma joia, né? Uma pérola. Existe uma vida toda ali dentro, né? Acontecendo, mas você fica só naquela superfície, né? Então tá tudo bem se
está satisfeito só com o aspecto superficial da verdade, né? Tudo bem, não tem problema nenhum nisso, né? Mas não negue que exista, que para quem não existe a pessoa, né? Que é muito maior do que isso. Então, continuando aqui, a percepção parcial da verdade absoluta, como um Brahman pessoal, nega as opulências plenas do Senhor. Então, você aceita só a verdade superficial, você nega que existe uma vida dentro do oceano. Né? Esse é o entendimento arriscado da verdade absoluta. Quem não aceita todos os aspectos da verdade absoluta, a saber, Brahman pessoal, Paramatma localizado, enfim, a suprema personalidade de Deus, tem conhecimento imperfeito. Shripada Ramanujacharya, em seu Vedartha Sangraha, diz: Gyanena dharmena swarupam api nirupitam natu gyanamatram brahmeti katam idam avagamyate. Assim, ele indica que é preciso entender a identidade absoluta verdadeira em função tanto de seu conhecimento quanto de suas características. Simplesmente entender que a verdade absoluta é plena de conhecimento não é suficiente. Na literatura védica encontramos a afirmação Yaha Sarvagyana Sarvaviti, querendo dizer que a verdade absoluta sabe de tudo perfeitamente. Mas a descrição védica, Parasya Shaktir Vividaiva Shriyate, também nos ensina que ele não somente sabe de tudo, mas também age de acordo, utilizando suas diferentes energias. Assim, entender que o Brahman, o Supremo, é consciente não é suficiente. É preciso saber como ele age conscientemente por meio de suas diferentes energias. A filosofia Mayavada simplesmente nos informa a respeito da consciência da verdade absoluta, mas não nos dá informação de como ele age com sua consciência. Este é o defeito de tal filosofia. Então, realmente, quando pensamos assim, né? O Brahman é a verdade absoluta, consciente, autoconsciente, né? A verdade em si, tudo está no Brahman. Mas, como dito na literatura védica, né? O que é a consciência, né? Se o Brahman é autoconsciente, né? A consciência, tudo é consciente, né? Como dizemos que algo é consciente, é que ali existe uma personalidade, né? Algo pessoal. Não pode existir, né? Consciência sem personalidade, né? Isso aqui é a questão, né? Como existir consciência sem ter uma personalidade, né? Uma pessoalidade. Né? Então, para nós, não é que tudo é Brahman, tudo é a pessoa suprema, né? Tudo é a verdade absoluta, é a pessoa suprema em seus três aspectos, sendo que esses Brahman e Paramatman, eles derivam do Swayam Bhagavan original, né? Da verdade absoluta suprema original, que é o aspecto pessoal. Dele deriva todos esses outros dois aspectos, né? O todo completo, né? A verdade absoluta é o todo completo, mas a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan Sri Krishna, ele é a origem disso tudo. Né? Essa que é a diferença. Né? Ele é a origem para os Shankaristas, né? Para os Mayavadis. Né? O aspecto localizado para Mate, o aspecto Bhagavan, eles são só funções de Brahman neste mundo para levar todos a Brahman. Né? Os avatares, todos são derivações do Brahman dentro deste mundo para revelar a verdade do Brahman. Né? Somente isso. Mas nós, Chaitanya Mahaprabhu diz aqui claramente, né? Se Chaitanya Mahaprabhu, né, aqui na Assembleia dos Sannyasis Mayavadis, né, revela toda a verdade, revela os equívocos da filosofia Mayavada e apresenta para nós de forma bem clara, né, o aspecto pessoal da verdade absoluta
sem recorrer a muito malabarismos de palavras, sem nenhum malabarismo de palavras, né? Na verdade. A verdade como ela é, como Srila Prabhupada gosta tanto de dizer, né? A verdade como ela é, sem nenhuma interpretação, sem nenhum falso ego, sem nenhuma manipulação, simplesmente a verdade como ela é, né? Isso é o mais difícil. Mais difícil de você apresentar um texto é você apresentá-lo da forma literal, né? Sem nenhum tipo de interpretação, né? Isso é um exercício diário, né? É um exercício diário. Marcos Hanuman. Não devemos interpretar as escrituras védicas, aceitar a palavra do mestre espiritual, ir a fundo no estudo do conhecimento transcendental para entender os 3 aspectos da verdade absoluta e, consequentemente, reviver a nossa relação pessoal com Krishna, a suprema personalidade de Deus. Marcos Hanuman resumiu todo. Eu aqui demorei aqui 46 minutos, estou aqui explanando várias coisas, mas o Marcos Hanuman resumiu toda aqui esse conhecimento. E é isso, é justamente isso. Não interpretar as literaturas védicas, simplesmente. Vamos nos render na verdade absoluta. Se a origem de todo conhecimento é a suprema personalidade de Deus, isso para ser revelado sem falso ego no nosso coração, devemos afastar o ego, né? Para entender a verdade, devemos afastar o ego, pôr o ego de lado, né? O ego tem nos atrapalhado durante muitas vidas. Então, quando colocamos o ego de lado e aceitamos a verdade como ela é, então, aí sim vamos ser capazes de realizar tudo isso. Marcelo Magalhães, grande Marcelo Magalhães. Encontrei Marcelo Magalhães em Novo Gokula. Novo Gokula é um paraíso. É um paraíso. É um lugar transcendental. Você chega ali e diz, não estou no mundo material. Não é possível. Aqui é Vaikunta. Aqui é Vaikunta. Aqui é transcendental. Como podemos superar nosso ego, pelo menos na hora de ler as escrituras sagradas? Isso é um desafio diário, né? Um desafio diário, né? Mas como Bhaktivinoda coloca no Sharanagati, obra-prima. Sharanagati é um livro que é uma obra-prima, é um cancioneiro, né? Cheio de canções que transbordam toda a verdade, né? Então ele coloca ali como você afasta o ego, né? Como você afasta o ego, porque estamos assim o tempo todo, né? Colocando o ego em nossa vida, né? Então, quando lemos as escrituras, né? Temos que realizar, né? Que não é, não sou eu que estou lendo, eu Harinath, eu Marcelo Magalhães, eu Hanuman, eu Otávio Daniel, né? Essa coisa, isso, você pega assim, né? Você pega assim, você já pega o livro, né? Que é o Chaitanya Bhagavata, você já chega assim, já pensamento assim, né? Ó, este meu livro, ó, comprei com meu dinheiro, ó, você já chega cheio de ego, né? Esse livro está na minha casa, na minha estante. Ó, esse meu livro não empresta a ninguém. É meu, é meu. Então, você já chega cheio de pronomes pessoais possessivos. Pronomes pessoais possessivos. Então, assim, você já tem que tirar isso, né? Isso não é minha casa. Isso não é minha casa. Eu tive lá na Nova Gokula o Marcelo Magalhães, né? Uma pessoa totalmente desapegada. Ele reformou uma casa, mas ele não vive na casa, né? Ele armou uma barraca ao lado da casa e fica morando na casa. É um extremo desapego do ego, né? Então, extremo desapego de tudo, né? Ele construiu uma casa e não vive na casa. Ele desapegou da casa, né? Então, se desvinculou desse ego, né? Essa casa não é minha, né? Então, Bhaktivinoda Thakur, ele fala isso, né? Ele fala assim, esta casa, ó Senhor, essa é tua casa, né? Esta família
Não é a minha família, é a tua família, são seus servos, né? Eu sou seu servo, né? Esses que estão aqui comigo são seus servos. Eu trabalho, né? Eu trabalho, esse trabalho o Senhor que me deu, né? Esse salário, esse é Lakshmi, é seu, é sua energia. Tudo que eu uso para manter a sua casa, né? Eu faço a sua comida, né? Ofereço a boga, é sua, tudo que é seu, né? Esse livro é seu. Esse livro é seu, tudo é seu. As palavras que tem nesse livro são suas, né? Então, Bhaktivinoda abandona totalmente o falso ego, né? Totalmente o falso ego. Tudo que é seu, toda essa casa é sua, né? Eu sou seu servo, né? Esse livro é seu. Essa literatura toda é sua, né? Então, se você não começa assim, quando começa assim, lendo dessa forma, com certeza, como o Bhakti Pramod Puri Maharaj dizia, né? Maya procura as pequenas brechas que existem no teu coração, para ter uma rachadurazinha ali, uma brechinha, um buraquinho também de uma agulha. Maya vai entrar ali, né, sutilmente, né, e se colocar, se assentar ali no teu coração. Então você está totalmente iludido por verdades inventadas pela sua própria cabeça, pela sua própria mente, né? Então, reverência a todos, bom domingo a todos. Quem puder estar no templo hoje, aqui no Rio Bhakti Center, na ISKCON Rio de Janeiro, vamos ter a palestra presente de Maharaj Pushataya Swami. Então, obrigado a todos. Desculpe qualquer falha na apresentação dessa literatura transcendental. Todas as glórias aos devotos reunidos. Isso aí, Hari Haribol, reverência a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Ki Jai, Hari Haribol. Matsuhana, obrigado a vocês. Hari Haribol.